Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje a gente traz mais um conteúdo explicativo super especial. Nós vamos destrinchar um assunto que está marcado no calendário de quase todo mundo, mas que esconde uma trajetória impressionante e que a gente, na correria do dia a dia, acaba esquecendo. A ideia dessa explicação é transformar fatos históricos em pura clareza. Ok, vamos mergulhar direto nisso, a profunda e intensa história do Dia do Trabalhador. Não é só aquele número em vermelho na folhinha, viu? É o resultado de uma das maiores mobilizações da era moderna. Vale a pena parar e pensar um pouquinho sobre isso. Por que a gente para no dia 1º de maio? É super comum olhar para o calendário e ver essa data só como aquele merecido dia de descanso, né? Um feriadão para relaxar, dar uma pausa na rotina, mas olha só que reviravolta. As raízes dessa data passam muito longe da paz e tranquilidade que a gente curte hoje. Na verdade, elas estão fincadas em lutas sociais intensas. O que hoje a gente vive como um feriado pacífico nasceu de uma necessidade enorme por sobrevivência, dignidade e justiça. É uma quebra total de expectativa quando a gente descobre o que realmente motivou essa pausa global no trabalho. Seção 1. O que é a data? Origens de uma luta global. É fundamental entender que o Dia do Trabalhador não foi uma invenção de uma única figura heróica, nada disso. Ele nasceu de um movimento coletivo gigantesco de trabalhadores lá no final do século XIX. Eram pessoas comuns, se unindo por uma causa urgente e compartilhada por todos eles. Seção 2. A luta por 8 horas. A dura realidade do século XIX. Para a gente entender de verdade por que essa mobilização ganhou uma atração global tão grande, a gente precisa olhar lá para dentro das fábricas daquela época. O ambiente de trabalho era simplesmente brutal e desumano. Isso ilustra perfeitamente o abismo gigantesco entre a realidade que o pessoal vivia e o que eles começaram a exigir. De um lado, a norma da época. Os trabalhadores enfrentavam turnos cruéis de 12 a 16 horas por dia, e tudo isso em condições muito precárias, ambientes insalubres e super perigosos. Basicamente, não sobrava tempo para dormir, para comer ou para viver. Do outro lado, a gente vê o pedido central desse movimento histórico, a exigência de uma jornada de 8 horas diárias. 8 horas! O que hoje parece o básico do básico, na época era uma demanda completamente revolucionária e um pedido desesperado por um pingo de dignidade humana. Seção 3. A Revolta de Haymarket. O estopim em Chicago. Foi exatamente no dia 1º de maio de 1886 que esse cenário todo de extrema insatisfação atingiu o seu ponto de ebulição. Um momento dramático que mudaria para sempre a forma como o mundo enxergaria as relações de trabalho. Naquele histórico 1º de maio, milhares de trabalhadores cruzaram os braços ao mesmo tempo e entraram em greve na cidade de Chicago. A escala da coisa foi absolutamente sem precedentes. Não eram grupinhos isolados ou uma fábrica aqui e outra ali parando. Era uma organização massiva, milhares de pessoas nas ruas exigindo a uma só voz a redução da jornada de trabalho. A pura força dos números ali deixava muito claro o quão insustentável e sufocante a situação tinha ficado para a classe operária inteira. Esses protestos de escala monumental não pararam em algumas horinhas pacíficas. Eles se estenderam continuamente por dias e, infelizmente, a tensão escalou de forma muito drástica, culminando em um confronto físico violento com a polícia na famosa Praça Haymarket. Mantendo uma visão estritamente imparcial e histórica dos fatos, o que a gente observa aqui, o que começou como uma manifestação em massa por direitos básicos, virou rapidamente um embate direto, caótico e bastante severo, bem no meio da cidade. O resultado imediato desse confronto foi bem trágico. Os documentos da época relatam que houve mortes em consequência direta do embate, mas a tensão não acabou nas ruas. Ela avançou para os tribunais. Houve prisões e, posteriormente, a execução de vários líderes operários. E é importante pontuar que essas condenações aconteceram depois de julgamentos que, até hoje, os historiadores descrevem como eventos altamente controversos. Todo esse desfecho deixou uma marca sombria na trajetória dos direitos civis, uma ferida que o mundo não esqueceria fácil. O grande ponto aqui é como essa tragédia local ecoou pelo mundo e virou uma pauta global. 3 anos depois de Haymarket, em 1889, aconteceu um evento definitivo, o Congresso Operário Internacional. Foi um mega encontro lá em Paris que fundou a Segunda Internacional Socialista. E o grande marco desse congresso foi reunir representantes de vários países para juntos escolherem o 1º de maio como uma homenagem oficial aos eventos de Chicago. A partir dali, a data virou um símbolo internacional anual,
um dia de paralisação para mostrar a força da classe trabalhadora e pressionar por leis mais justas em todo o planeta. Seção 4. O feriado no Brasil. A evolução nacional. É realmente fascinante observar como um movimento que nasceu no coração industrial dos Estados Unidos e ganhou contornos oficiais lá em Paris, viajou o oceano até chegar e se estabelecer aqui na América do Sul. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Conectando os pontos dessa verdadeira linha do tempo, a gente começa com o estopim em Chicago, em 86. 3 anos depois, temos a consagração global no Congresso em Paris, em 89. E então acompanhamos esse efeito dominó histórico chegar ao Brasil. Foi em 1924 que o feriado foi finalmente e oficialmente instituído em território nacional, através de um decreto do então presidente Arthur Bernardes. É a consolidação visível de quase 4 décadas de história mundial aterrissando direto no nosso calendário. Mas o detalhe mais interessante dessa época é a mudança estratégica no papel desse feriado aqui no Brasil. O presidente Arthur Bernardes oficializou a data, certo? Mas foi efetivamente no governo de Getúlio Vargas que o 1º de maio ganhou um peso político e social gigantesco. Vargas sacou o poder desse símbolo e usou a data de um jeito super estratégico. Ele transformou o Dia do Trabalhador num palco enorme para anunciar conquistas trabalhistas palpáveis e estruturais. Foi exatamente em dias de 1º de maio que a nação viu o anúncio de medidas colossais, tipo a criação do salário mínimo e a instituição da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Isso não só moldou o sistema socioeconômico, mas cimentou de vez o peso da data na cultura do país. O que nos leva à nossa provocação final: quais serão as próximas conquistas trabalhistas? Quando a gente olha para trás, fica claro que absurdos como jornadas de 16 horas só mudaram por causa de uma força coletiva que exigiu muito de quem lutou por condições dignas. E hoje, o mundo continua num ritmo frenético de evolução tecnológica e estrutural, trazendo desafios totalmente novos para quem trabalha todo dia. A história está aí justamente para lembrar a gente de que as regras nunca são estáticas. Bom, nós agradecemos demais a sua companhia em mais essa explicação. Esperamos que agora o peso e o significado dessa data tenham ficado bem claros para todo mundo. Até a nossa próxima investigação histórica.